Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar aqui fazendo uma pequena reflexão sobre o profeta Jeremias, quando ele profetizava a respeito de Jerusalém e Deus lhe disse para que comprasse um campo em meio àquela situação de tomada da cidade. Então, essa passagem ela está até um pouco relacionada com os meus dois vídeos anteriores. O vídeo penúltimo foi a respeito daquilo que se cumpre na nossa vida e que nós não conseguimos ver usando o próprio profeta Jeremias como exemplo, um dos exemplos. E também no último vídeo, sobre ter bom ânimo, onde também eu fiz uma pequena citação. O que acontece é que quando nós passamos pelas situações difíceis, muitas vezes nós não vamos ter a capacidade naquele momento de discernir nem mesmo aquilo que nós estamos vivendo. Então, o título do vídeo é Clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Ou seja, o título do vídeo é baseado nesse texto de Jeremias 33:3, um texto muito conhecido por nós. Acontece que quando nós retornamos, conforme eu já disse aqui, deixarei no link, na descrição, o link dos dois vídeos, quando nós retornamos a esse contexto, nós vamos ver o seguinte: Jeremias ele já havia liberado essa palavra. Jeremias já havia decretado a respeito de Judá e de Jerusalém uma palavra de tomada da cidade pelos caldeus. E durante o seu ministério, no qual ele perseverou em repreender o povo e em ali estar solicitando, exortando para que voltasse aos caminhos de Deus, para que não viesse toda aquela consequência sobre eles, ele não foi bem sucedido no seu resultado. Ele foi bem sucedido na ação em que Deus o ordenou fazer, mas ele não consegue ver o resultado daquilo que ele estava preenchendo o seu coração com a esperança de que aquele povo se convertesse. E o que ele vai ver, na verdade, são as consequências das ações do povo de Judá e de Jerusalém sobre eles mesmos. Só que nesse contexto de cumprimento dessa palavra, quando os caldeus estão tomando a cidade, Deus fala para Jeremias para que ele compre o campo. E que já havia também liberado uma palavra a respeito disso, porque disse que ali haveria animais e casamentos e festas num dias futuros. Mas Jeremias, vendo toda aquela situação, e aqui cabe a gente abrir um parênteses, porque no capítulo 31 de Jeremias, nós estamos fazendo referência ao 33, mas no capítulo 31, a partir do versículo 31, o próprio Jeremias ele vai profetizar sobre a nova aliança, sobre Deus escrever as suas leis em nossos corações e nos nossos entendimentos. Então o que acontece? Jeremias ele havia já profetizado a respeito disso, mas naquele momento ele vai fazer uma coisa que nós costumamos fazer. Ele vai trazer à memória a história do povo judeu. Muitos profetas também fizeram isso, Amós, Ezequiel, Moisés, Samuel e muitos outros. Então ele começa a falar da saída do Egito, começa a lembrar a Deus, lembrando essa trajetória, ao mesmo tempo ele vai lembrando e falando com Deus sobre o quê? Sobre as promessas que Deus fez para o povo. E naquele momento Jeremias ele não está conseguindo crer e levar à frente a própria palavra profética que ele agora tem que determinar. Porque parte da promessa já se cumpre ali. Deus está trazendo as consequências da idolatria e da desobediência do povo. Então, quando Jeremias entende isso, ele vai trazer a Deus essa retrospectiva
justamente querendo dizer, onde estão as nossas promessas? Aquilo que nós temos no nosso coração de esperança. Porque a cidade já está tomada, os caldeus já tomaram a terra. E aí Deus vai dar, no capítulo 32, 27, aquela resposta para ele, né, de que eu sou o Deus de toda a carne. Haveria, pois, alguma coisa impossível para mim? É nesse ponto que ele chama a atenção de Jeremias, que ele vai fazer cumprir tanto as palavras de castigo, de consequências por conta dos atos, quanto as palavras de bênção e de aliança que ele está usando Jeremias para liberar sobre aquele país, sobre aquela cidade. Acontece que quando Jeremias ele começa a profetizar e fala, veio a minha palavra do Senhor, na virada desse capítulo 32 para o 33, Deus vai falar justamente isso com Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então Deus está trazendo a memória, no início do capítulo 33, a Jeremias, de que Deus vai revelar, que Deus vai trazer ao coração de Jeremias o entendimento que ele precisa para dar prosseguimento a essa tarefa, para dar prosseguimento às palavras proféticas. Isso nós podemos verificar porque no versículo 23 do capítulo 33, ou seja, após Deus falar para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes, Jeremias vai questionar Deus. E vai falar, Senhor, as duas casas de Israel, eles dizem, né? Ou seja, o povo já está dizendo que o Senhor as rejeitou, porque Israel, que era o reino do norte, já havia sido levado para a Síria, a região da Galileia e depois a região de Samaria. E agora a região de Judá. Então Jeremias fala, olha, o Senhor a rejeitou. Isso já está na boca do povo. Se nós pensarmos um pouco, Ezequiel passa por essa mesma experiência. Ele era contemporâneo de Jeremias e estava profetizando na terra dos caldeus. E Ezequiel também se lamenta, né, para Deus no capítulo 20, quando ele vai dizer, Senhor, eles dizem de mim, ele é um falador de parábolas, ou seja, alguém que fala palavras que não vão se cumprir. Então, quando Jeremias ele está nesse momento da sua vida, e quando Deus diz, clama a mim, é justamente para clamar aquilo que ele não consegue enxergar, aquilo que ele não consegue ver uma saída naquele momento para o que ele está vivendo, porque ele precisa de fé, ele precisa crer naquele momento, justamente para trazer à existência aquilo que ele está prometendo. Assim como ele viu acontecer as consequências da desobediência do povo, agora ele também precisa, nas tuas palavras, conseguir enxergar a palavra de Deus se cumprindo a um nível de bênçãos naquele país. E é por isso que nós devemos atentar para essa palavra. É por isso que nós devemos clamar a Deus no meio das circunstâncias, no meio do deserto, no meio das situações contrárias. Porque em meio a situações contrárias, Deus nos dá a revelação, Deus nos dá o descanso, Deus nos dá a paz que nós precisamos, a paz que a palavra diz, que excede todo entendimento, porque essa paz ela está fundamentada na certeza de que Deus nos ouviu, que Deus é poderoso, que Deus já cumpriu, que Deus já determinou a nosso favor, conforme também está escrito em Romanos, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu deixo essa palavra para aqueles que estão me ouvindo nessa hora, que possamos estar buscando a Deus nesses momentos difíceis, não somente para que Ele nos tire das situações, mas principalmente para que dentro das situações em que nós estamos, nós consigamos ver nos dias futuros a obra que Deus já concluiu a nosso favor. Que Deus possa estar abençoando a todos nessa hora. Se você chegou até esse ponto do vídeo, puder deixar o seu like para colaborar, né? Para que esse canal ele seja aí direcionado para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.